Iniciaremos neste momento a apresentação dos painéis da quinta edição do Afropresença. Solicitamos que, antes da fala, façam sua autodescrição e do ambiente em que estão, em respeito às pessoas que não podem vir. Começaremos com o painel Promoção da Igualdade de Raça e Gênero no Mercado de Trabalho. Estão compondo a mesa a coordenadora de Diversidade e Inclusão do Itaú, Ana Paula Cassimiro. A especialista de Gestão de Projetos do Serasa, Flávia Maria. A Head da América Latina para o Advancing Black Pathways, do JP Morgan, Selma Moreira. E a gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão, Cultura e Marca Empregadora da PepsiCo Brasil, Angélica Souza. Para mediar a mesa, convidamos a Procuradora do Trabalho, Vivian Matos. Vivian Matos é membro do Ministério Público do Trabalho, coordenadora nacional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social, CONALES. Mestre em Direito do Estado pela PUC São Paulo. Com a palavra, a Procuradora do Trabalho, Vivian Matos. Sejam bem-vindos todas, todos e todes à nossa quinta edição do Afropresença, um movimento que surgiu através do Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros Universitários no Mercado de Trabalho, promovido pelo Ministério Público do Trabalho. O Afropresença tem como objetivo prevenir e combater a discriminação racial nas relações de trabalho e valorizar a diversidade racial nos espaços empresariais, de modo a valorizar a diversidade racial nos espaços empresariais e reduzir as desigualdades no campo econômico e, consequentemente, no social, político e cultural. E visa também incentivar ações afirmativas na iniciativa privada, a bem da inclusão dos profissionais negros e negras em postos estratégicos de mando e gestão. Eu sou uma mulher parda, tenho longos cabelos que nesse momento estão escovados, estou usando um óculos e um batom vermelho, meu fundo está desfocado, estou utilizando uma jaqueta cinza, chumbo, né? E atrás de mim é uma estante, mas que está desfocada. E hoje, nessa mesa, né, que tem o título de Promoção da Igualdade de Raça e Gênero no Mercado de Trabalho, receberemos 4 grandes profissionais da área da iniciativa privada. Ana Paula Casimiro, que é coordenadora da Diversidade e Inclusão do Itaú, Flávia Maria, do Serasa Experian, Selma Moreira, que é da Head da América Latina, e a Angélica Souza, gerente do PepsiCo. Nos últimos anos, a promoção da igualdade de raça e gênero no mercado de trabalho tem sido uma prioridade crescente para empresas, governos e sociedade civil. A igualdade de oportunidades, direitos e condições de trabalho entre homens, mulheres e diferentes grupos raciais não reflete apenas um princípio de justiça social, mas contribui para a construção de um ambiente mais inclusivo, inovador e produtivo. Apesar desses avanços legais e sociais, persistem desigualdades estruturais que impactam diretamente a inclusão de mulheres e grupos raciais historicamente marginalizados no mercado de trabalho. E para entender mais sobre isso, começo aqui a nossa mesa perguntando para a Ana Paula, né, que é a coordenadora de Diversidade e Inclusão do Itaú, e também coordenadora de Diversidade e Inclusão, que já atuou nas áreas de crédito e cobrança, e agora possui mais de 10 anos de experiência na área de pessoas. Atuou nos times de desenvolvimento, seleção, programas de talentos e atualmente está como responsável pelo time que atua nas frentes de diversidade e inclusão. Formada em administração de empresas, ela também possui pós-graduação em gestão de pessoas e MBA em digital business, para diversificar ainda mais o seu repertório no movimento de transformações. Então, a pergunta para você, Ana Paula: a sua empresa tem uma política interna de promoção da equidade de raça e gênero? Se não, como tratam a temática? Sendo positiva a resposta, quais os resultados alcançados com essa estratégia? Bom dia, doutora Vivian, bom dia a todas as minhas pares aqui neste painel e a todos e todas e todos que estão nos acompanhando por aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Ana Paula Cassimiro, eu sou uma mulher negra, estou aqui com os meus cabelos cacheados soltos, coloquei ele de lado, estou com uma blusa azul e alguns detalhes laranja, estou com um colar com alguns pingentes aqui, até dos meus filhos, sou mãe do Pedro, mãe do Samuel, e estou usando aqui um headset, e o fundo também oculto aqui, mas estou no meu ambiente aqui de trabalho na minha casa. Então, respondendo a sua pergunta, doutora Vivian,
A gente tem, né, promovido aqui ações, acho que até contando um pouco, acho que é bacana a gente contar um pouco de como que tudo isso iniciou-se e como que a gente vem promovendo isso, né, até os dias de hoje, o que a gente tem aqui para o futuro. Então, há alguns anos atrás, então em 2017, a gente assinou uma carta compromisso com diversidade, buscando, né, cada vez mais pessoas diversas dentro do ambiente de trabalho, lideranças mais diversas e um ambiente seguro e de respeito. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar diversidade fortemente aqui no banco. Em 2018, a gente teve a criação da área de diversidade e inclusão, a gente teve o início dos grupos de afinidade, inclusive o Blacks, né, que é o grupo de pessoas negras que a gente tem aqui dentro do banco, que são pessoas voluntárias que fazem parte deste grupo e que estão aqui fortemente atuando para que todos possam se reunir, se encontrar, né, para que de fato eles possam discutir quais são as prioridades, tanto para o grupo quanto para os aliados também, que é o que a gente vem discutindo fortemente até hoje. Depois, em 2021, a partir de 2021, a gente começou a entender um pouco mais, né, quais eram os nossos grandes desafios, e aí foi quando a gente colocou e divulgou, né, a gente criou e divulgou os nossos objetivos de diversidade. Então, a gente tem objetivos bem sérios aqui de diversidade e voltados para a equidade de gênero e de raça. Né? Então, a gente tem um objetivo para termos cada vez mais mulheres ocupando cargos de liderança. Então, a gente coloca aqui dentro deste objetivo mulheres a partir do cargo de gerentes. Então, em todos os cargos de gerente acima, a gente busca ter mulheres, e aí a gente colocou aqui o compromisso de termos de 35% a 40% de mulheres, né, dentro destes cargos. E aí o outro objetivo muito importante para a gente foi o objetivo de termos representatividade de pessoas negras dentro de todo o cargo toda a população efetiva aqui no banco, né? Então, desde analistas júniores até toda a nossa alta liderança. Então, a gente colocou ali um objetivo de termos, né, até 2025, esses objetivos, a gente tem objetivo até o final do próximo ano, então até o final de 2025, e aí o que queremos é termos de 27% a 30% de pessoas negras aqui dentro da organização. E aí, até contando um pouco, a gente evoluiu, né? Então, a gente tinha isso como objetivo, nós não estávamos dentro dessas faixas, a gente evoluiu, nós fechamos 2023 com 35,4% de mulheres dentro destes cargos, então o nosso início da faixa, né, do objetivo é 35%, então a gente conseguiu entrar dentro do nosso objetivo, e para pessoas negras a gente tinha ali o objetivo, né, de 27%, era a faixa inicial, e a gente encerrou o ano com 27,5%. E aí a gente vem fazendo acompanhamento mensalmente para entender como estamos com essa evolução, se estamos evoluindo, se a gente chega dentro, porque aqui a gente fala, né, que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, então a gente precisa estar atento em todo o caminho, assim como a gente progrediu, se houver uma desatenção, uma desaceleração, a gente também pode retroceder. Então a gente tem acompanhado muito essa evolução, ela tem se mantido com uma crescente, né, importante e responsável, e aí não só, a gente fala assim, mas aqui são porcentagens, né, mas a gente tem um trabalho também atrás disso, para comportar este crescimento, que também é bem importante. Não é somente o time de diversidade e inclusão que faz a diferença, aqui a gente estrutura, né, aquilo que o banco todo está fazendo, então, até por isso, né, a gente colocou lá em 2021 os objetivos, mas em 2021 as áreas começaram a se movimentar também, então criaram, que é o que a gente chama, né, de jornadas de diversidade. Então, cada estrutura, cada diretoria executiva tem tido atenção para os seus objetivos, para a evolução
dessa representatividade, tanto de mulheres quanto de pessoas negras, e aí a gente tem também construído muito de tudo isso que a gente está fazendo, porque em 2022 também a gente colocou diversidade e inclusão dentro da nossa cultura. Então a gente tem o banco todo falando, né, sobre diversidade, tendo iniciativas, e aí contando um pouco das iniciativas, né, o que a gente tem, a gente fala muito, eu gosto de contar assim, né, que a gente precisa trazer as pessoas, a gente precisa ter representatividade, mas não adianta só a gente trazer as pessoas, a gente precisa cuidar do ambiente, precisamos garantir um ambiente seguro, de respeito, onde as pessoas consigam dar o melhor delas. E aí, então, a gente também trabalha a entrada, a gente trabalha o ambiente, e depois a gente trabalha também o encarreiramento, porque não adianta a gente trazer, depois a gente só oferecer um ambiente seguro, mas a gente não oferecer um programa de carreira, né, de encarreiramento. Então, a gente tem feito iniciativas também importantes para garantir esse ecossistema completo, né, para que ele seja sustentável. E aí, acho que só mais um item aqui, né, que a gente tem aqui dentro do objetivo, a gente fala que, além, né, desses objetivos que a gente tem de representatividade, a gente também tem um compromisso muito sério com as entradas, que são uma das alavancas que a gente tem para que, ao longo dos anos, a gente consiga manter esse objetivo que a gente tem. Então, a gente se comprometeu aqui, em todas as nossas contratações, a gente garantir pelo menos 40% de pessoas negras nessas entradas, nessas novas entradas, e pelo menos 50% de mulheres para que entrem aqui dentro do banco. Então, acho que tem bastante elementos aqui, tem muitas iniciativas, e aí, como eu falei, não se resume somente à área de diversidade, mas é o banco todo se movimentando, tendo engajamento, fazendo ações intencionais para que esse ponteiro, de fato, seja mexido e a gente tenha, né, pessoas circulando, crescendo aqui dentro do banco. Muito obrigada, Ana Paula. E pegando até o gancho do que você colocou sobre a questão da importância, né, não apenas dessa constância, essa vigilância constante para que os números continuem sempre a crescer e nunca cair, nunca ter um retrocesso. E você falou de um ponto importante, né, que é justamente a entrada, né, porque é nesse momento em que esses números vão se transformar em pessoas dentro da instituição. Então, aí eu aproveito o seu gancho para perguntar aqui para Flávia, né, sobre como a empresa organiza os processos seletivos e de promoções profissionais com atenção à equidade de raça e gênero. Se poderia, inclusive, destacar os bons resultados nessa temática. Mas, para que todos saibam, a Flávia Maria, ela do Cerado do Sperium, é formada em administração de empresas, pós-graduando em gestão de projetos pela FIA e pós-graduando em diversidade, equidade e inclusão, DEI, pela FIA. Trabalha na Cerado Experian há 17 anos e passou por diversas áreas, tais como atendimento a clientes e consumidores, compliance, treinamentos, operações, DEI e gestões de projetos. Ama ser voluntária, possui atuação ativa em projetos dentro da companhia e em ONGs. E nós aqui do AfroPresença agradecemos a sua participação. Está com você a palavra, Flávia. Bom dia, pessoal. Muito obrigada, doutora Vivian. Fazendo minha audiodescrição, eu sou a Flávia, eu sou uma mulher negra, de pele parda, tenho cabelo crespo, curto, uso óculos, estou usando um fone de ouvido e atrás de mim o fundo está desfocado, mas eu estou numa sala aqui no escritório, em São Carlos. É um prazer estar aqui com vocês hoje e respondendo a sua pergunta, falando do processo de entrada, eu acho que o primeiro ponto que eu gosto sempre de destacar é a questão de diversidade, equidade e inclusão é o respeito às pessoas. E como elas gostariam de ser tratadas. E na parte da seleção, né, do recrutamento, a Serasa Experian, ela tem um cuidado muito grande no sentido, primeiro, né, porque nós temos mais de 4.000 funcionários e funcionárias espalhadas pelo Brasil. Somos uma empresa global, né, então temos a Experian como a principal empresa, e aqui a gente
toma muito cuidado com a questão da diversidade e de trazer a representatividade para a empresa, né? Uma das formas de fazer isso são as vagas afirmativas. Então, nós temos atualmente mais de 55 vagas afirmativas para mulheres, pessoas pretas e pardas, e as vagas exclusivas também para as pessoas com deficiência. Um outro cuidado, além das vagas afirmativas, é que em todas as nossas vagas, no final da vaga, a gente coloca uma frase. Eu vou ler para vocês, tá? E a frase é a seguinte: não atendeu todas as competências descritas na vaga? Estudos mostram que mulheres, pessoas não brancas e pessoas com deficiência deixam de se candidatar em vagas que não atendem 100% dos requisitos. Aqui na Serasa Experian, nós somos dedicados a um ambiente diverso e inclusivo. Se você gostou dessa vaga, mas sua experiência não se encaixa totalmente, não se preocupe. Nós te encorajamos a se aplicar de qualquer forma para que o seu perfil seja avaliado. E essa frase, o time de recrutamento e seleção comentou que depois da inclusão dessa frase em todas as vagas, o número de candidatas mulheres, pessoas não negras e assim por diante, pessoas negras, né, pretas e pardas e de grupos subrepresentados, o número aumentou significativamente, porque as pessoas se sentiram mais à vontade de participar do processo seletivo por perceber que, poxa, eu posso não atender tudo, mas eu posso ser um grande talento, né? Então, essa é a parte do recrutamento e seleção. Além disso, na hora a parte da seleção em si, o time de recrutamento e seleção possui uma cartilha, e nessa cartilha tem várias orientações, tanto para o time interno quanto para a liderança. Então, antes de ir para uma entrevista, a liderança tem o apoio e entende um pouco mais como tratar e como selecionar aquela pessoa de um grupo subrepresentado, né? Agora falando da parte de promoção. Assim como a doutora Ana Paula comentou, nós temos o cuidado de trazer, mas também de reter. Porque não adianta a gente contratar uma pessoa negra e perder duas, né, ou perder mais uma. A conta não fecha. Então, recentemente foi lançado Elas Lideram, que é um programa de desenvolvimento para 20 mulheres em cargos de liderança, exatamente para ajudá-las a crescer na carreira e ter todo o suporte necessário. Para todas as mulheres dentro da empresa, nós temos um aplicativo, né, com uma consultoria que é focado em programa de desenvolvimento. E no sentido das pessoas negras, nós tivemos duas grandes ações nesse ano. Uma delas é a autodeclaração racial. Então, nós aplicamos isso de uma forma inicialmente como piloto dentro de uma vice-presidência que nós temos aqui, que inclusive, né, dentro do nosso processo a gente tem grupos de afinidade também, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, mulheres, geracional e Pride, e dentro do nosso grupo de pessoas negras, né, do grupo de afinidades, o nosso sponsor, ele é o vice-presidente dessa área, e ele abriu a vice-presidência dele para fazermos pilotos lá, ações afirmativas. E um desses pilotos foi a autodeclaração racial, e apenas com a autodeclaração racial já houve um crescimento de 3 pontos percentuais, né, porque as pessoas começaram a entender como fazer a autodeclaração. Isso foi muito importante, e agora nós abrimos para a empresa inteira, estamos neste processo de coleta de informação, e também acaba sendo uma forma de letramento. Uma outra situação também é o programa de desenvolvimento que nós lançamos em setembro agora, chamado Na Raça, e esse programa visa fazer a mentoria de 35 pessoas pretas e pardas dentro da empresa, com 35 mentores também da empresa, líderes, e com o apoio de uma consultoria bem robusta também, que vai auxiliar tanto no sentido de criar esses mentores, né, desenvolver mentores, quanto apoiar na pauta racial. Então, tudo que surgir de dúvida ou de assunto relacionado à pauta racial, mensalmente terão essas conversas para desenvolvimento também, tanto dos mentores, que na maioria são mentores não negros, quanto também
das pessoas mentoradas, né? E um outro ponto, aqui dentro a gente tem objetivos e também nós chamamos de OKR, né, mas que são objetivos e os resultados chaves ali para aqueles objetivos focados em recrutamento interno, né, tanto na representatividade de mulheres na liderança, pessoas negras, de forma geral, mas também no recrutamento interno. E a gente fomenta muito para que as pessoas participem internamente, né, para que elas não fiquem só dependendo do plano de carreira dentro da área dela, que ela possa participar de outras vagas aqui internamente. E para isso, a gente, de forma geral, temos uma plataforma, né, que tem diversos cursos para que as pessoas possam fazer ele se desenvolver, seja em algumas habilidades mais específicas, seja em algumas situações técnicas, né? Então as pessoas podem fazer esse desenvolvimento. E para fechar, hoje nós temos, assim como a Ana Paula comentou, né, que no banco tem ali a meta de contratação, aqui nós temos a contratação de pelo menos 30% de fechar as contratações, né, de pessoas pretas e pardas, e hoje nós estamos com 31%. Tá? Então, essa é a minha parte. Muito obrigada, Flávia. Eu acho que é importante, né, nesse contexto, a gente pensar sempre que não basta também só entrar, é preciso cuidar, né, é preciso exatamente dar oportunidade para a evolução, para que essa desigualdade acabe. E aí aproveito o gancho que você deixou aqui, Flávia, e pergunto para a Selma, como a sua empresa atua para a redução dessas desigualdades de gênero e raça, especialmente nos cargos de mando e gestão, Selma? Mas antes, só para contextualizar, a Selma Morella ela é Head da América Latina, é uma mulher negra brasileira, atua como a Head da DEI para a Latam, no JP Morgan, é ex-diretora executiva do Baobá, Fundo para a Equidade, o primeiro e único fundo dedicado exclusivamente à promoção da equidade racial para a população negra no Brasil. Atuou também como gerente de responsabilidade social corporativa do Walmart, gerente de sustentabilidade na Fundação Alphaville e gerente de projetos da Incubadora de Tecnologia de Cooperativas Populares da Fundação Getúlio Vargas. Também atua em algumas organizações da sociedade civil, como membro de órgãos da governança, como Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Consultivo de algumas organizações sem fins lucrativos. É formada em Administração de Empresas com pós-graduação em Gestão Estratégica, em Comunicação Organizacional e MBA em Gestão Empresarial. Muito obrigada, Selma, pela sua participação. A palavra está com você. Olá, bom dia a todas, todos e todes. Meu nome é Selma, estou super honrada de estar aqui hoje, agradeço muito o convite. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo cacheado com luzes na altura do ombro, um pouquinho para cima, pertinho da orelha, cabelo curto, estou usando um óculos que tem uma armação vinho e uma camisa preta. Eu acho que é sempre fundamental, né, a gente fazer esse debate e num espaço como esse, que é um espaço feito justamente para combater o racismo, combater os desafios da entrada de pessoas negras e mulheres no mercado de trabalho e a partir da exemplaridade do que as empresas privadas estão fazendo em aliança com o poder público, com o Ministério Público do Trabalho, para promover as práticas, né? Então, Vivian, acho que mais uma vez, assim, quero agradecer. 5º ano de Afropresença, eu acho que eu já vim no 5. Então, aqui tô ticando todo. Eu vim na minha cadeira Baobá, agora aqui nessa cadeira de JP Morgan. E para mim, eu acho que tem uma conexão, acho que é do pessoal, né, sendo uma mulher negra nesses espaços de poder material, simbólico, né, como você colocou num espaço de mando, e o mando pode ser relativo, depender do espaço onde você está, mas eu acho que é super fundamental a gente construir esse espaço de debate para que a gente possa sonhar e construir, de fato, os caminhos para ocupar, né, essas cadeiras como mulheres negras, como pessoas negras, de forma geral. E aqui, para trazer um pouquinho, né, do meu lugar, eu falo aqui do JP Morgan, que é um dos maiores bancos globais e que vem preocupado com essa agenda e fazendo esforços intencionais para a promoção da agenda de diversidade, equidade e inclusão globalmente.
E aí, se a gente pegar, né, tudo muito grande, aí a gente fala de todos os temas globais, que vai falar desde dialogar sobre gênero, a população LGBT, a população negra, vai ter asiáticos, enfim. Temos um globo, mas eu vou trazer aqui para o nosso quintal, para o nosso pedaço, para focar no que é o trabalho que está sendo desenvolvido no Brasil. E aí eu acho que a primeira coisa é, com esse histórico organizacional, há alguns anos, mais de uma década, a empresa vem fazendo trabalhos focados em grupos de afinidade, justamente para encontrar esse lugar de desenvolvimento e conforto para os seus próprios funcionários, né? Aqui a gente costuma falar que gente boa conhece gente boa. Então, à medida que você vai incentivando e alimentando esse espaço entre as pessoas que estão aqui, elas vão buscar, trazer, incentivar que outras pessoas da sua rede, similares a elas, que passam desafios similares, possam e tenham interesse de vir trabalhar aqui nesse espaço. E para além de fazer isso, né, acho que em 2019, o presidente global do banco, Jamie Dimon, ele também observou que a gente estava fazendo um trabalho muito bacana, e agora eu vou trazer o recorte aqui para a raça, para o tema de raça, mas que não era o suficiente, que a gente precisava ser mais intencional, que a gente precisava trabalhar com uma estratégia específica, e aí entendendo desde o negócio até, né, a composição de quem faz o negócio, que são as pessoas. E abriu uma área da qual eu faço parte, eu vou falar aqui alguns acrônimos, depois vocês me deem licença, eu vou falar em inglês, mas eu vou fazer a tradução livre. Existe uma área da qual eu faço parte que se chama Advancing Black Pathways, e essa área é avançando o caminho para pessoas negras. Esse é o objetivo. E ela foi construída na perspectiva de pensar produto, na perspectiva de pensar desenvolvimento econômico e na perspectiva de pensar quem são as pessoas que fazem parte do nosso quadro. Onde estão as pessoas negras, as mulheres, dentro do nosso grupo. E aí, nesse segundo eixo, é onde eu dedico a maior parte do meu trabalho. Eu estou responsável pela região da América Latina e olhando para o que a gente chama de careers and skills, olha eu e o inglês, que é carreira e habilidade, né? Então, como é que a gente pensa no desenvolvimento de pessoas negras dentro desse escopo? Dentro desse pilar, a gente está olhando para temas de contratação, desenvolvimento e retenção, muito similar ao que foi dito aqui pelas minhas colegas, né, desse painel. Eu acho que está todo mundo olhando de uma maneira muito intencional para esses temas. Mas eu queria trazer, eu acho que um ponto aqui para a gente, né, entender se todo esse esforço que a gente tem aplicado, que a gente tem visto os nossos colegas aliados de pauta fazendo, onde chega. E aí eu estava aqui olhando a última publicação, né, do perfil racial e social de gênero do Instituto Ethos, que saiu no mês passado, e fala que no que diz respeito aos quadros executivos para o recorte de gênero, em 2015 a gente tinha 13,6% de mulheres. Em 2023 teve uma evolução em 27,4%. Então aqui a gente vê que a gente tem mais mulheres ocupando cadeiras de liderança. Então a pauta de gênero, ela está andando em alguma medida, acho que tem um monte de espaço para melhorar. Se a gente olhar a demografia do país, ainda há muito que se fazer, o nível de preparo educacional das mulheres, né? Quando a gente para, eu não fiz isso agora, mas quando a gente para olhar, né, o quanto as mulheres estudam versus os lugares que elas ocupam, tem aqui, né, uma discrepância com relação a outras pessoas, aos homens de forma geral. Mas aí quando a gente vai olhar raça, e aí olhando o mesmo quadro, que vai falar o quadro executivo, a gente sai de 2015 de 4,7%, então, pessoas negras em posição de liderança e vai para 13,8%. Então, também está evoluindo, né? E desse número a gente está falando que a maioria delas são pessoas pardas, então acho que aqui traz um alerta para a gente de entender como é que a gente também trabalha intencionalmente para pessoas de pele mais retinta, dado, né, que a desigualdade afeta de forma desproporcional os diferentes grupos. Então, acho que ter ciência disso para trabalhar de forma intencional, eu acho que tem sido um ponto. E um outro ponto que eu achei curioso, né, porque aí aqui a gente não está fazendo diferente, né? Aqui a gente também tem ações de incentivo pelas vagas, pelos caminhos de entrada, pelas vagas de entrada, então, pelos cargos de trainees, pelos cargos de estagiário. E aí é que eu estava olhando o dado que no que é cargo de trainee, a gente saiu de 50% e foi para 70,8%. Então a gente está assim, super representado nos cargos de trainee. Eu acho que o desafio aqui é pensar, né?
para a gente, né, e esses dados não mudam muito dentro das empresas, é como é que a gente garante processos de desenvolvimento e retenção. E trazendo um pouco para o que a gente está fazendo aqui, acho que reter as pessoas é um desafio, né? Que é um desafio sobre pertencimento, é um desafio sobre aprender a navegar nesses espaços de poder, os espaços que majoritariamente não foram ocupados e nem lidam com os corpos negros, né? Muitas vezes com as mulheres em posições de liderança. Então, a gente tem feito aqui, de uma maneira muito intencional, processos de desenvolvimento. Então, até para quem não está no banco, é investimento social privado, é antes. Então, como é que a gente olha, quais são as maiores dores de quem está lá e de quem está aqui, né? Para a gente fazer esse match mesmo. Puxa, a gente fala de treinamento técnico, de coisas específicas, por exemplo, para o mercado financeiro. Então, a gente colocou agora, estamos no processo, finalizando a seleção, a gente acabou de fazer uma parceria com a FEBRABAN, um programa chamado Somamos, que é para a inclusão de jovens negros e certificação para o mercado financeiro. A gente fez no começo do ano, olhando para posições que historicamente são mais elitistas, que são as posições de relacionamento com o cliente nesses bancos corporativos, e a gente fez uma parceria com a Bankers Academy, que é uma escola do Grupo Sampo, aqui em São Paulo, para justamente também treinar para esses lugares onde ainda mais raro mulheres, ainda mais raro ainda pessoas negras, né? Então, é muito importante. A gente também está trabalhando em desenvolvimento e investimento de inglês como segunda língua, né? É uma empresa norte-americana e é um dos pontos, então, acho que inglês eu aprendi, né? A gente aprende, tudo que nos é dado a oportunidade, a gente aprende. Então, um pouco também para dialogar sobre criação de oportunidades para pessoas que historicamente não tiveram oportunidade de aprendizagem e, né, desses temas muito específicos. E eu acho que também o trabalho de mentoria. Então, a gente tem trabalhado muito focado em programas de mentoria para quem está fora e para quem está dentro, porque é importante ter alguém aqui que você confia, que te ajude a desvendar isso aqui, né? Eu falo, quando eu comecei a trabalhar, alguém veio e falou assim, faz um PowerPoint, one page. Aí eu pensei, o que é isso? Eu não sei nem o que é isso, né? Então, assim, às vezes são as perguntas muito básicas, né? E a gente entra em ambientes que tipo, você fala, meu Deus, é parte do dia a dia daquilo, mas pra gente é um absurdo, né? É um negócio de ponta cabeça. Então, ter pessoas que nos auxiliam nesse processo. E a gente tem trabalhado também a mentoria de lideranças homens, no desenvolvimento de mulheres, no desenvolvimento de pessoas negras, esses aliados que historicamente, né, ocuparam espaço de poder, para que intencionalmente promovam o desenvolvimento e retenção de mulheres, de pessoas negras em posições de mando, em posições executivas, em posições de comando. A gente precisa começar a ter menos estranhamento de quando a gente tem uma mulher ou uma pessoa negra liderando o time, liderando o grupo de trabalho. Então, acho que a gente tem sido muito focado em processos de mentoria, em processos de coach, aquela pessoa que vai falar de você quando você não está na sala, que é muito importante, a gente precisa, assim, criar, né, a gente fala muito de marca pessoal, para que isso aconteça de uma maneira intencional. Acho que está fluindo, a gente tem tido resultados, eu acho que tem muito para fazer ainda, mas tenho a sensação de que a gente está indo num caminho que faz sentido. E obrigada por nos permitir aqui compartilhar um pouco. Nós é que agradecemos, Selma. Essa experiência que vocês estão trazendo é riquíssima, inclusive para as pessoas que nos assistem, vendo que tem oportunidade, que existe oportunidade. Porque o que nós vemos hoje, né, é que, na verdade, nos países mais desenvolvidos, eles preparam talentos, né? Os talentos existem, e nós temos inúmeros talentos nesse Brasilzão, né? Só que eles são subaproveitados, estão lá esquecidos. E essa questão, né, de você buscar a antecipação para a capacitação desses talentos que estão lá subvalorizados ou estão lá ocultos, né? É muito importante. E aí, aproveitando esse gancho aqui que você trouxe, Selma, eu vou aqui e pergunto para a Angélica, né? Como a gente faz, então, para acelerar a carreira de pessoas negras e mulheres? A sua empresa tem uma política interna nessa temática? Se a resposta é positiva, quais seriam os resultados? Mas antes de você responder, vou passar aqui o breve currículo da Angélica. Angélica Souza, ela é gerente da PepsiCo, gerente sênior de diversidade, equidade e inclusão, cultura e marca empregadora da PepsiCo Brasil. A executiva passou por empresas como Movile, Unilever, FIA,
e PwC Brasil, e acumula quase 10 anos integralmente dedicados ao tema. Atuou como gestora em empresas de diferentes setores e é mentora de DI e membro do Conselho Diretor do Instituto Fernand Braudel, além de ser palestrante e coautora do livro Vozes Negras na Comunicação, entre os outros. Angélica, a palavra está com você. E mais uma vez, obrigada pela sua participação. Olá, pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite, doutora Vivian Brito, e também ao Ministério Público do Trabalho. Diferente da Selma, eu acompanho a Afropresença já tem um tempo, nunca tive a honra do convite, então estou muito animada de estar aqui, muito agradecida de estar aqui representando a PepsiCo. Antes de eu começar a falar, sou uma mulher negra de pele clara, estou usando óculos de grau, estou usando um headset, também um fone aqui com uma blusa cinza, um colete de uma cor lilás, roxa, mais ou menos. Estou usando um afro puff, aqui em cima da cabeça também virado um pouco para a esquerda, e aqui é o meu fundo, um fundo desfocado. Estou em Diadema, porque, enfim. E aí, para começar minha fala, eu acho que antes de responder essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta muito importante e crítica também para todo o avanço da agenda de diversidade, que minhas colegas bem já colocaram aqui, gostaria só de falar um pouco mais sobre a PepsiCo, não sei se todo mundo conhece. A PepsiCo é uma empresa de bens de consumo, alimentos e bebidas, é uma empresa multinacional, a gente já está aqui no Brasil há 71 anos, recém-completados. Além disso, a gente também emprega um pouco mais de 11 mil pessoas, de forma indireta 44 mil pessoas, a gente está no Brasil inteiro com 11 fábricas e também o nosso escritório fica em São Paulo. A gente é conhecida pelas marcas de Pepsi, o nosso refrigerante, mas a gente também tem muitas outras marcas icônicas, de salgadinhos, Quaker, Quero Coco, Todinho, então são marcas que são aí no dia a dia das pessoas, de modo geral. E antes de responder a pergunta, eu acho que é importante contar um pouco mais também sobre essa jornada, essa trajetória de diversidade, equidade e inclusão aqui da PepsiCo. E aí, uma coisa que eu gosto de sempre comentar e mencionar é justamente como que a agenda de diversidade, equidade e inclusão, ela está muito amarrada à nossa estratégia de negócio. Então, primeiro, porque a nossa estratégia de negócio, ela é uma estratégia de ESG, até o nosso CEO, Alex, ele comenta muito que a gente não tem uma estratégia de ESG, uma estratégia de negócio. A nossa estratégia de negócio é uma estratégia de ESG, e ela é conhecida como PepsiCo Positive, então é uma estratégia que a gente olha para o nosso impacto para o planeta e também para as pessoas. E a gente tem como missão criar mais sorrisos a cada gole, a cada mordida, com os nossos produtos aí, visando fomentar, enfim, os nossos comportamentos, nossos valores aí em tudo que a gente faz. E a partir disso, a gente também tem alguns comportamentos que vão reforçando isso na nossa cultura também, e um deles chama Elevar o Nível do Talento da Diversidade. E hoje, trazendo um pouco mais em números, em linhas gerais, a PepsiCo tem quase 50% de pessoas negras dentro da PepsiCo em todas as funções e 40% são mulheres. E em cargos de liderança, a gente tem a meta global de atingir 50% de mulheres em posições de liderança e 30% de pessoas negras. Hoje a gente está com 49% de mulheres em posições de liderança e 29% de pessoas negras, então a gente está muito perto da nossa meta, que, como já comentaram, 2025 está aí, então a gente sabe que tem um ano ainda, mas que a gente está firme e super próximo aí de atingir nossa meta. E a estratégia da PepsiCo, ela é organizada, de diversidade, equidade e inclusão em 3 etapas, digamos assim. Então, a primeira, com foco em pessoas, para que elas sejam elas mesmas. A segunda, para que parceiros de negócio progridam, e eu vou explicar um pouco mais por que a gente está falando sobre isso. E a terceira, para que as comunidades prosperem. Então, até como mencionei, que a diversidade está dentro da nossa estratégia de ESG, a nossa estratégia de ESG, a nossa estratégia de negócio, não poderia ser diferente a gente também olhar para as nossas comunidades, olhar para os nossos parceiros e olhar para as nossas pessoas. Então, uma estratégia, digamos, 360. E claro que a gente conta com uma estrutura de governança muito forte, com atuação forte da alta liderança, dos nossos parceiros de negócio, e também da área de pessoas internamente, e também dos nossos grupos de afinidade, que a gente tem 5 hoje, um focado em raça, que é o Negrow, um focado em gênero, que é o Empodera, outro focado em pessoas com deficiência, que é o Podemos Mais, o Equal, que é focado em LGBTI+, e Geração Única, focado no tema de gerações. E a jornada de diversidade, equidade e inclusão na PepsiCo começou lá em 2016, quando a gente formalizou nossa área, e hoje, 2024, praticamente 8 anos depois,
a gente vem trabalhando nessa evolução constante, olhando para todo o ciclo de vida da pessoa funcionária, que a gente considera desde o momento da atração, né, que é um pouco antes ainda das pessoas entrarem na nossa empresa, passando pelo momento de recrutamento e seleção, a partir dos nossos programas de entrada e as oportunidades também de atração, indo para a frente de carreira e desenvolvimento, como mencionaram aqui, e uma segunda que a gente chama de engajamento e permanência, que é tudo que a gente faz para fomentar esse ambiente de inclusão. Então, esse é um ponto importante e eu gosto sempre de mencionar, porque diversidade, equidade e inclusão não é uma foto, é um filme, né? Então, a gente precisa sempre acompanhar esse processo, essa jornada, sabendo que a gente tem desafios, mas que a gente precisa avançar e avançar o quanto antes. Então, respondendo já diretamente a pergunta, doutora Vivian, aqui quando a gente pensa em programa de aceleração, a gente está olhando para esse ciclo de vida, como mencionei, desde o processo de entrada, e aí já olhando para todos nossos atributos de marca empregadora, direcionados para as pessoas negras e mulheres, que a gente tem 2 estratégias aqui super focadas nessa agenda, e passando pelos nossos programas de entrada, né, como a Selma também comentou sobre o programa de trainee, que é uma das nossas principais portas de entrada para posições de liderança hoje na PepsiCo. E nosso programa já existe também há pelo menos 6 anos, nosso programa de trainee. E desde o ano passado, 2023, a gente fez um programa exclusivo para pessoas negras, e esse ano, 2024, a gente está com um programa focado em mulheres negras, né, nosso programa de trainee. Então, avançando também na nossa estratégia, né, de ter programas afirmativos. E aí, quando a gente fala sobre esse processo, né, de atração, de aceleração de carreiras, a gente não pode esquecer sobre o papel da liderança nesse processo. Né? E aí aqui na PepsiCo a gente conta com várias iniciativas, né? Começando pelos programas de mentoria que a gente tem internos e também com parceria com o Mover, que é o Movimento por Equidade Racial, onde a gente tem feito várias iniciativas de desenvolvimento junto com outros parceiros e outras empresas, tem sido super importante para nós. Então, até o momento a gente já conta com mais de 100 pessoas, né, pessoas negras nesses programas que a gente vem fazendo junto com eles e também outras iniciativas que é uma mentoria para talentos, para pessoas negras, que a gente faz internamente junto com as nossas médias lideranças, e um outro que é um programa de mentoria reversa, focado na alta liderança. Todo o nosso comitê executivo já participou por esse programa, sendo mentorados por outras pessoas negras, e também nosso comitê diretivo, que a gente está expandindo agora, para que possam também aprender a partir da realidade das pessoas, tendo essa oportunidade de contato, de convívio também, e aí, lógico, contando com todo um processo de formação e apoio aqui da PepsiCo, né, da área de diversidade como um todo. E aí, como comentei, né, eu acho que a Ana Paula, tanto a Flávia quanto a Selma, também comentou sobre a relação com as outras áreas da empresa. Então, quando a gente fala da área de pessoas, especificamente, todas as áreas, desde nossos parceiros de negócio, né, nossos BPs que a gente fala, até a área de atração, a área de carreira, a área de learning, né, que é a área de treinamento. Então, todas as áreas hoje, elas têm entregas, né, e atuação em conjunto com a área de diversidade, que acaba sendo essa grande articuladora aí, ou guardiã da agenda de diversidade que eu gosto de falar. Então, isso é um pouco do nosso processo. E aí, o programa de trainee que eu comentei, que estamos focando agora em mulheres negras, ele não é só um programa de recrutamento e seleção, mas ele conta também com uma programação super forte de desenvolvimento e acompanhamento dessas pessoas ao longo de 1 ano e meio dentro da PepsiCo, até que elas sejam efetivadas, né, e continuem conosco nessas posições de liderança, né, primeiro nível de liderança dentro da PepsiCo. Então, hoje a gente está já quase no final da última edição, que foi de afirmativa para pessoas negras. Então, quem entrou no programa 2023 já está finalizando agora esse ano, então a gente está super ansioso e acompanhando os resultados, acompanhando essa turma, e em 2025 a gente inicia essa focada em mulheres. Então, esses são 2 pontos que eu acho importantes, assim, dando uma perspectiva geral. Além disso, quando a gente fala de engajamento e permanência, a gente também está olhando para os nossos benefícios, que são super importantes também para a retenção desse público, né, e não só pessoas negras, mas mulheres de modo geral, e também os outros grupos minorizados, atuando super em parceria também com as nossas marcas, nossa área de impacto social, que tem feito atuação aí externamente, junto com empreendedores, e assim por diante. Então, acho que esses são os pontos principais, assim, os destaques que eu gostaria de trazer aqui, e super alinhada aqui com as minhas colegas de realmente olhar para essa jornada como um processo, né? Por isso que eu comento que não é uma foto, é um filme, porque é uma jornada que a gente vem aprendendo, fazendo uma escuta ativa também a partir dos nossos grupos de afinidade, acompanhando na ponta o que está acontecendo a partir dos nossos parceiros de negócio, né, nossos BPs,
que vem trazendo vários insumos, oportunidades de desenvolvimento, né, e de melhoria, para que a gente consiga chegar em todas as pessoas. E aí eu acho que um ponto que é importante reforçar é que a PepsiCo, por exemplo, a gente é uma empresa que tem, desde a operação, né, pensando nas pessoas que estão nas fábricas, até as pessoas que estão vendendo, né, nossos produtos aí no dia a dia, além do escritório. Então, quando a gente olha para esse contexto de negócio, de mercado, a gente também esbarra em outros desafios, e hoje a gente tem feito uma atuação muito próxima da ponta, para que a gente consiga também oportunizar desenvolvimento para também quem está trabalhando no dia a dia, desde as mulheres carreteiras, que a gente tem um programa hoje que oferta, né, a licença para que as pessoas consigam dirigir um caminhão, enfim, outras coisas que a gente tem, até despertar esse interesse também por carreiras que a gente sabe que são mais masculinizadas aí na área de operações. Então, em linhas gerais, é um pouco isso da PepsiCo, e agradecer aí pela participação. Nós que agradecemos a participação de vocês 4. Eu acho que é importante trazer essa cultura que está sendo desenvolvida nas grandes empresas, né? E até para que o público negro consiga entender que, na verdade, eles são bem-vindos em espaços e que eles vão receber a acolhida, se procurarem, ainda como quem bem colocou a Flávia, que ele não preencha todas as capacidades da vaga, porque pode ser desenvolvida isso, né? Mas aí aqui eu faço uma pergunta para vocês 4, né? E a gente segue a mesma ordem, se for possível, né? Todos aqui, pelo que todas colocaram, que tem, né, que a empresa tem um programa, né, que tem colocado os olhos na diversidade, na promoção da diversidade de gênero e raça. Mas, para a empresa, qual a importância da realização desses processos seletivos mais inclusivos? E para o público externo, como a empresa vê isso em termos de função social, daquele local onde ela está situada, daquela população? Porque, veja, na verdade, quanto mais a gente empodera um povo, uma população, maior é o nosso mercado consumidor, né? Então, como a empresa vê isso em termos de função social e como isso pode ser trabalhado, ou como é trabalhado pela empresa? Eu começo, então, com você, Ana Paula. Tá ótimo. Aqui a gente fala muito sobre sermos o espelho, né? A gente reflete a sociedade, né? Então, quais são as práticas que a gente pode ter e qual é o nosso papel também de impacto, não só para dentro, mas para fora. A gente percebe aqui, as minhas colegas aqui falaram bastante sobre a intencionalidade, né? Então, aqui a gente fala muito sobre ter a busca intencional. Acho que é muito importante a gente, de fato, criar oportunidades e a gente direcioná-las e garantir que as pessoas que a gente quer que estejam aqui dentro, elas tangibilizem isso também. Então, elas percebam que essa vaga é para ela, de que essa comunicação está sendo direcionada, de que essa vaga ela será tratada, né, com o olhar de quem quer intencionalmente ter este público aqui dentro. Então, a gente tem buscado bastante essa intencionalidade em todos os times para que a gente tenha essa entrada, e a gente tem cuidado bastante de um processo tanto de conseguir chegar nas pessoas, para que as pessoas compreendam e se sintam pertencentes àquela possibilidade, àquela oportunidade, e dentro a gente tem trabalhado muito até a questão de vieses inconscientes, de trazer um processo seletivo que de fato a gente consiga capturar, né, a gente consiga capturar as melhores informações ali daquele candidato e para que ele se sinta também à vontade dentro do processo. Então, cada vez mais trazendo, e é todo um ecossistema, né, porque aí a gente quer cada vez mais ter mais líderes, né, dentro deste público diverso,
ao mesmo tempo, quando eu tenho líderes diversos, a gente consegue potencializar a entrada também de pessoas diversas, a gente consegue, no processo seletivo, mostrar, né, a gente consegue trazer o conforto para ela, dizendo assim, olha, é um líder, é uma liderança diversa que está aqui contigo. A gente sabe, tem pesquisas que mostram, né, que quando a pessoa ela se reconhece no entrevistador ou na entrevistadora, cria um ambiente, é menos uma barreira para ela, né, que ela sente um conforto durante aquela troca. Então, a gente tem percebido que não só com os estudos, mas na prática que de fato isso acontece. E aí a gente tem alguns exemplos, né? A gente teve um programa super bacana aqui, que é o Transforme BBA, que foi um pool de vagas, né, um conjunto ali de vagas que a gente direcionou para a contratação de pessoas negras. A gente está no processo agora, as pessoas entraram no início do ano, a gente teve o processo no ano passado, essas pessoas entraram e agora elas já estão alocadas dentro dos negócios. E aí a gente trazendo este movimento, né, principalmente dentro de um espaço que não tem toda a representatividade ainda que a gente quer, né, mas que a gente está se movendo para isso. Então, a gente veio num momento ali de muita intencionalidade, de preparação, não só de pessoas que a gente sabia que tinha aqui dentro, mas a gente preparou aproximadamente 4.000 pessoas durante, né, o antes do processo seletivo, e aí depois a gente teve toda a etapa de seleção. Então, assim, é um olhar não só para dentro, mas como que a gente prepara as pessoas como um todo, como que a gente prepara a sociedade para outras oportunidades também. Então, a gente tem visto isso e acho que tem resultados bem importantes, né? A gente saiu, só compartilhando um pouco de números aqui, a gente saiu lá de 2019, que a gente tinha 28%, aproximadamente 28% de contratação de pessoas negras, para um salto aqui para 41% em 2023. Então, nas contratações de 2023, a gente teve a representatividade né, dentro das pessoas que entraram de 41%. Então, acho que é um avanço quando a gente tem intencionalidade, a gente de fato consegue colher frutos disso. Muito obrigada, Ana Paula. Flávia, com você. Obrigada, Vivian. A realização de processos seletivos inclusivos, para a gente, a importância é criar as oportunidades reais para os talentos participarem, né, de uma forma mais justa. Porque quando a gente pensa nos grupos subrepresentados, principalmente em pessoas negras e mulheres, a gente não sai do mesmo lugar. Né? E tem uma frase que eu gosto muito que fala que não existe meritocracia sem equidade. Então, se a gente não cria um ambiente onde as pessoas vão poder competir de igual para igual, ou numa chance maior de competir ali, né, com chances maiores de passar, a gente também não consegue trazer essas pessoas para dentro da empresa. E um outro ponto, eu já tinha comentado, né, sobre as vagas afirmativas, esse é um bom caminho para trazer essas pessoas, porque elas vão até se sentir mais à vontade de participar, mas é também criar esse ambiente, criar um alicerce dentro da empresa, onde quando elas entrarem, elas se sintam pertencentes, elas se sintam que, poxa, eu estou no meu lugar, e aqui eu vejo que eu posso seguir minha carreira e posso seguir adiante. Né? E um outro ponto importante é, pensando em pessoas negras e mulheres, além disso, a gente tem outra interseccionalidade muito comum, que são as pessoas com deficiência. Então, os processos seletivos da Serasa, Experian, a gente se preocupa muito, até mesmo na plataforma onde a pessoa se inscreve, ela já pode colocar se ela precisa de algum tipo de acessibilidade. E isso pode ser um intérprete de Libras, pode ser até mesmo algo físico, né, poxa, eu preciso de acessibilidade no prédio, se a entrevista for presencialmente, então também são formas de a gente garantir que a pessoa vai se sentir incluída e vai se sentir pertencente, né, e dentro de tudo isso, desses processos, de tudo que eu já tinha comentado antes, a gente vai criando um ambiente muito mais acolhedor, muito mais
inclusivo e diverso, e isso ajuda, inclusive, né, pensando ali nos estudos, ajuda, inclusive, em melhoria das soluções, em um melhor ambiente, pensando nos nossos clientes, porque quanto mais diverso for o nosso time aqui dentro, melhor a gente vai representar a sociedade que a gente atende, né? Então, é isso. Intencionalidade e pertencimento, palavras-chave para inserção e para promoção da questão do gênero na raça no mercado de trabalho. Selma, com você agora. Perfeito. Eu ecoo o que foi dito anteriormente, né? E acho que você sintetizou de uma maneira perfeita, Vivian. Muito obrigada. Eu acho que só para trazer, né, um centavo a mais de contribuição aqui, eu diria que as pessoas não sonham com o que elas não conhecem, né? Então, acho que também se apresentar, colocar a cara no sol, né? E nesse caso é a nossa carinha corporativa, é nosso crachá. E aí eu acho que construir alianças, assim como a gente está fazendo aqui, nesse momento, né? Na Afropresença, a gente está dialogando com um público que talvez conheça mais ou menos as empresas que aqui fazem parte desse debate. Então, acho que fazer com que as pessoas entendam que elas são desejadas, que existe espaço sim, que todo mundo pode aprender, e eu acho que também para ajudar a criar coragem, né, para se expor, porque é muito difícil quando a gente não vem desse referencial, né, de casa, assim. Então, eu lembro que eu mesma, quando aceitei essa vaga, minha mãe falou assim: mas eu nunca paguei um boleto nesse banco. Você tem certeza que isso é seguro, filha? Por quê? Porque ela conhece ela conhece o Itaú, né? Ela conhece outros bancos do mercado. Então, a gente não vem, porque a maioria de nós vem de contextos economicamente mais vulnerável. Então, existem pessoas que já nascem achando que determinadas cadeiras estão postas para ela, por uma garantia, porque o vô, o pai, a mãe, então é quase que uma promoção de cadeira hereditária, e a gente não vem preocupar, porque a gente olha e fala, poxa, mas não tem ninguém ali que parece comigo, né? Então é dessa a importância de ter alguém que, né, você olha e cria uma semelhança. Acho que a gente tem evoluído, né, evoluído mais em gênero, como eu disse, do que raça, mas acho que a gente está trilhando o caminho certo. Esses espaços ajudam a facilitar isso. Os processos intencionais, a gente fez um aqui chamado Black Future Leaders, que foi um de trainees negros. A gente está na segunda classe e acompanhando muito de perto, né, e tentando ser muito intencional, a contribuir, eu acho que com todas as ferramentas necessárias para que as pessoas que tenham a coragem de ousar e de se colocar nesses processos recebam o apoio necessário para construir, acho que também a musculatura para superar os desafios, porque eles existem. Gente, acho que uma das coisas que a gente precisa, né, ser muito honesto com quem está vindo para o mercado de trabalho é um desafio. Não é nada simples, mas é superável, né? A gente está aqui. Então, é um desafio, é superável, dá muito, eu acho que muito prazer e muito orgulho quando a gente consegue superar os desafios que são apresentados, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista de relacionamento. Eu diria que talvez nessa esfera relacional é onde mora a maior parte dos desafios, né? Porque a gente fala muito sobre viés e sobre o outro, sem esquecer que a gente também faz parte dessa sociedade e a gente também constrói os nossos próprios vieses. Então, a gente também tem que, acho que se despir um pouco das nossas resistências para se permitir entrar com um pouco mais de leveza e aí criar, acho que, relações mais humanizadas, porque trabalho é importante, trabalho é trabalho, é uma dureza, é tudo isso, mas enquanto a gente tiver todo mundo, né, vestido na sua capa de super-herói e não permitir uma relação mais humanizada, a gente vai tropeçando e vai sentindo talvez uma dor que nos impeça de seguir no processo. Então, acho que sim, os processos inclusivos intencionais são essenciais, e eu acho que do ponto de vista, e falando aqui como uma mulher negra, é muito fundamental que a gente dialogue com outras pessoas que já passaram por esses processos, para a gente criar referencial e vir de uma maneira, acho que, mais leve, sabendo que vai ser difícil sim, mas é possível. Outros fizeram, a gente também pode fazer. Mas obrigada pelo convite, mais uma vez.
É verdade. Eu acho que um dos pontos importantes aqui, que a gente tem que deixar claro nessa roda de conversa, é que sim, é possível, e que sim, tem espaço para todos e todas nesse universo. É difícil? É, mas há possibilidade. Então, assim, basta correr atrás do seu sonho, e que não é só questão de mérito, mas as empresas também, dentro da sua função social, têm esse papel, e muitas delas estão dispostas a isso. Então, Angélica, deixo com você a palavra agora. Nossa, obrigada. Não sei nem o que dizer, porque eu super concordo e reitero aqui tudo o que a Ana, a Flávia e a Selma já comentaram. Eu acho que, assim, para adicionar nesse sentido, eu gosto sempre de, né, além de os processos seletivos, inclusive, eles são essenciais, são importantes, a gente usa muito a questão da intencionalidade, né, não só essa palavra, mas esse verbo aqui dentro da PepsiCo, né, para que a gente consiga ver o porquê a gente faz as coisas, né, e também ampliar o conhecimento para que as pessoas sejam, de fato, embaixadoras dessa agenda junto conosco. Mas uma coisa que eu gosto de adicionar é que os processos seletivos inclusivos, assim como outras ações afirmativas, elas são uma das ferramentas de toda essa conjuntura que já foi explicado e falado aqui, né, então, como uma das ferramentas, ela atua também para acelerar esse processo que a gente sabe que, se não tiver uma intencionalidade prática, vai levar muitos anos, né? Então, tem várias pesquisas, o próprio Instituto Etos fala que a gente vai levar mais de 150 anos para chegar na equidade racial, se a gente continuar no ritmo que nós estamos, e a gente não quer esperar, né? Eu não quero esperar, meus filhos, né, meus futuros filhos também não vão querer esperar, e a gente sabe que, enfim, nesses 130 e poucos anos desde a abolição, muita coisa já avançou, mas a gente sabe que ainda tem uma jornada longa e a gente tem pressa. Então, eu acho que aqui minha mensagem final, e também não querendo ser redundante, é muito mais de pensar como que a gente utiliza essa ferramenta como uma das ferramentas para a gente acelerar esse processo que já está ocorrendo, e eu sou muito otimista, né, como diz a Djamila Ribeiro, otimista realista, de que é uma jornada que a gente sabe que está passando por alguns desafios, mas que a gente vai continuar assistindo, a gente vai continuar se colocando e trazendo as empresas para nos apoiar também nessa agenda, com grandes atores sociais também, para acelerar e amplificar essa plataforma de transformação social, mas que a gente não pare por aqui. Né, então, é importante sim ter os processos seletivos afirmativos, mas que a gente não esqueça e continue atuando em todas as outras etapas, né, desse ciclo de vida, em toda essa conjuntura, nas formações da liderança, nessa sensibilização das empresas, na convocatória e atuação em conjunto com outras organizações, para que esse movimento ele só amplie. Então, acho que, de modo geral, a minha visão é essa, assim, e, de novo, agradecer pelo convite e pela participação aqui com todas vocês, meninas. Eu acho que, ao longo dessa conversa, a gente pode perceber, acho que, algumas coisas, né? É claro que a promoção da igualdade da raça e do gênero no mercado de trabalho é um desafio complexo, mas ele é absolutamente essencial para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Ouvimos aqui hoje essas 4 grandes mulheres, importantes mulheres, trazendo aqui as questões de como superar determinadas barreiras e como os seus locais, as suas empresas têm tentado superar essas barreiras, que, embora ainda persistam na maior parte do país, elas trazem também oportunidades e soluções. Então, eu acho que uma mensagem central que emerge é de que a mudança ela requer, como bem colocado aqui pelas 4, uma ação coletiva. Empresas, instituições públicas, sociedade civil, trabalhando juntas para implementar essas políticas efetivas de combater os preconceitos e criar ambientes de trabalho que refletem a diversidade e a equidade que tanto precisamos, né? Não é só questão de buscar, nós necessitamos, né? As novas gerações dependem disso. A construção de espaços de trabalho mais inclusivos, claro que passa por uma mudança de cultura, pelo reconhecimento das desigualdades estruturais e pela disposição de se corrigir as distorções, garantindo que cada pessoa, independentemente da sua raça ou gênero, tenha as mesmas oportunidades de se desenvolver. Espero que, ao sairmos dessa discussão, lembremos que a igualdade de raça e gênero no mercado de trabalho não é apenas uma questão moral, mas também é uma questão estratégica. A diversidade é um ativo fundamental que impulsiona a inovação, a criatividade e o sucesso das organizações. Mais do que isso, é um reflexo do compromisso de todos nós com a sociedade, onde o respeito e a inclusão são a base. E que as ideias aqui que foram compartilhadas sirvam de inspiração
para novas iniciativas e que juntos continuemos avançando em direção a um futuro mais igualitário e inclusivo. A conversa não vai terminar por aqui, não. Ela vai seguir nas nossas ações diárias, em nossos espaços de trabalho e nas nossas decisões. Então, caminhando agora para o final, dou aqui um espaço para as nossas palestrantes, né, que tão bem já falaram, fazerem suas considerações finais. Começando, então, pela Ana Paula. Obrigada, mais uma vez, doutora Vivian, quero agradecer aqui ao convite, a troca, né, com as colegas aqui, acho que é muito bom saber que estamos juntas nessa jornada, né, e que aqui a gente está em trabalho de contribuição com todos, né, entre nós aqui, com a sociedade, enfim, então quero muito agradecer esse espaço, quero convidar a todos, todas e todos que estão nos acompanhando, para que conheçam um pouco mais também do banco, um pouco mais sobre o Itaú Unibanco, conheçam as nossas oportunidades. Acho que a gente falou aqui sobre interseccionalidades, imagino que dentro, né, das outras empresas que estão aqui conosco também acontecem a mesma coisa, então a gente busca as interseccionalidades também fazem parte, então todas as pessoas que estão dentro de outros grupos, então mulheres negras, mulheres trans, mulheres com deficiência, enfim, todas as interseccionalidades aqui existentes são muito bem-vindas, aqui o espaço para todos, todas e todos vocês, e aí quero me colocar à disposição para outros papos, outras conversas, e vocês conseguem me encontrar nas redes, então fico aqui à disposição e meu agradecimento por esse momento. Muito obrigada, Ana Paula. Flávia. Também quero agradecer a oportunidade, minha primeira vez aqui, diferentemente da Selma, né, que já comentou, mas fiquei muito feliz, me senti... Saio daqui com várias frases e vários ensinamentos de vocês, né? Então acredito que quem estiver assistindo também vai ter essa oportunidade. Também me deixo à disposição, né? Podem me achar nas redes sociais. E uma mensagem que eu quero deixar é que a gente pode sonhar e a gente pode conquistar. Né? Pode ser que o nosso caminho como uma mulher ou como uma pessoa negra, enfim, seja um pouco mais árduo, mas não significa que não existe, né? Então, a gente precisa entender que a gente tem esse espaço e ocupar o espaço que está por aí, né? Então, a gente se empoderar, estudar, fazer o que for preciso para a gente chegar lá, né? E, mais uma vez, Vivian, muito obrigada pelo convite e obrigada. Muito obrigada, Flávia. Selma? Bom, eu queria, acho que, terminar falando que a gente precisa acreditar no nosso brilho, no nosso brio, sabe, na nossa força, principalmente quem cresce, né, acho que tem questões que afetam de forma particular, talvez, a população negra, né, que eu falo que é quando a gente nasce, vive e morre, afeta a nossa existência, e então, assim, a gente ouve tanto, não é pra você, já cresceu muito, tá sonhando demais, vai ser realista, acho que de vez em quando a gente precisa deixar as palavras passarem e só colocar na nossa mochilinha, né, a gente já carrega uma mochila muito pesada, viver é um desafio, né, com todas as coisas que vêm junto, então acho que tenta se acercar de pessoas que acreditam no seu brilho, na sua inteligência, na sua força e vai, porque acho que o mundo tá aqui cheio de oferta, cheio de possibilidade e por vezes a gente só fica parado em uma pessoa que é um detrator, que é alguém que vai fazer você duvidar da sua energia, da sua competência, e tá tudo certo, porque errar é parte do processo, só erra quem faz, a gente tropeça mesmo, né? Eu não aprendi a andar de bicicleta direito, mas quem aprendeu a andar de bicicleta, caiu, ralou, fez um machucado no joelho, outro no cotovelo, levantou e foi de novo. Né, eu me arrisquei na natação, eu fui lá, engoli água, e foi de novo. Eu acho que é a mesma coisa, isso é viver. Eu acho que a gente tem que lembrar que trabalhar, o mundo do trabalho, é parte da nossa existência. Então, vai ter desafios e vamos com os desafios mesmo. Né, o que a gente precisa fazer, falou, fazer curso, estudar, vamos entender, então, se cerque de relações, de afeto, que vão te dar força para seguir para o seu próximo passo,
começou a drenar a sua energia vital. A gente precisa lidar com tanta coisa nessa sociedade. Eu acho que é aprender a fazer as escolhas, sabe? E as escolhas que nos permitam seguir progredindo na vida e na carreira. E também siga à disposição para conversar no LinkedIn, para cafezinhos, porque eu acho que a gente precisa estar aberto para os nossos, para que as pessoas possam, sim, entender da nossa humanidade e dos caminhos de progresso mesmo no mundo do trabalho. Obrigada pelo convite. Foi um prazer dividir esse momento aqui com todas vocês. Muito obrigada, Selma. Angélica? Olha, eu estou sendo tão inspirada daqui que eu não sei nem o que dizer. Estou bastante feliz por esse momento, pelas trocas. Também sigo aí à disposição para quem quiser conversar, entender um pouco mais sobre as práticas da PepsiCo, falar sobre carreira. Eu adoro mentorar também, então super contem comigo. E aí eu queria fechar esse momento, pedindo licença para vocês, reforçando um pouco do que a Flávia disse sobre como empoderar um pouco mais as pessoas candidatas e também essa mensagem da Selma, que parece que ela leu meu pensamento, com um poema. Eu amo poemas, um poema do Nelson Mandela. Então, é super curtinho, mas eu queria trazer aqui, vou ler para vocês, porque quando eu li essa semana, me fortaleceu de um jeito que eu acho que pode também apoiar quem está nos acompanhando aqui. Então, se chama Nossos Medos. E aí, o Nelson vai falar assim: nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos e poderosas além de qualquer medida. É a nossa luz, não as nossas trevas, o que mais nos apavora. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentosa e fabuloso ou fabulosa? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho e filha do universo. Você se fazer de pequeno ou pequena não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. E conforme deixamos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente que seja, damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Então, eu queria me despedir com esse poema. Eu acho que super está alinhado aqui com o que a gente trouxe, de uma forma muito coincidência, mas que também possa inspirar todo mundo que está nos assistindo e continuar firme e fortes aí na nossa jornada, que não é fácil, mas é possível. Então, muito obrigada, pessoal. Nossa, até arrepiei. Diante disso, não tem mais o que falar com tamanha inspiração trazida pelo poema de Nelson Mandela. Agradeço a todas vocês pela participação, a todos vocês que estão nos assistindo, e espero que cada um de nós saiamos daqui com um acréscimo, que algo mude dentro da gente e que a gente consiga brilhar para poder permitir que os outros brilhem. Muito obrigada a todas e todas, e aqui nos despedimos.